Olá, mais uma vez agradecendo você que está com a gente pelo nosso Facebook, os nossos perfis do Facebook. Também tem a nossa página do Cubo Notícias no Facebook, o nosso canal do YouTube do Cubo Notícias e o nosso site. Sempre trazendo para você as últimas edições do Jornal ACN. Para você que nos acompanha, o nosso caloroso abraço e o nosso desejo de que, na medida do possível, seja um ótimo final de semana para você. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Jornal ACN dessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Um ano que eu não sei não, eu acho que vai ser um ano perdido, um ano inutilizado, né, em decorrência das crises que estamos enfrentando aí, porque temos a crise de saúde pública e mundial e teremos também consecutivamente e inevitavelmente, mas eu creio que isso não seja o pior dos problemas, porque com saúde, com força, com vitalidade, tudo se resolve, né? Que vai ser o problema econômico, mas isso eu acho que todo mundo vai conseguir vencer. Mas para isso tem que estar todo mundo saudável, todo mundo bem. Eita! E nós esperamos que todo mundo saia bem dessa pandemia, dessa crise que nós estamos enfrentando. Que todos os cantos do mundo sejam prósperos e tenham felicidade no tratamento das doenças, né? Enfim, principalmente do Covid-19, que é a doença da vez. O coronavírus, que é o problema que está empacando o nosso ano de 2020. Não que antes muita coisa já não tivesse empacada, né, gente? Né? Antes já estava muita coisa atravancada. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Bom, hoje o Jornal ACN trará para você, nós vamos comentar aqui sobre o novo ministro da Saúde, que está tomando posse nessa manhã de sexta-feira, o oncologista Nelson Tait. Vamos falar também, tem polêmica já em torno dele, né? Uma grande polêmica em torno dele. Nós vamos falar também sobre o governo do estado de São Paulo, que prorrogará pela segunda vez a quarentena em todo o estado, o isolamento social em todo o estado. Lembrando que anteontem o STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que as escolhas referentes ao isolamento social competem aos estados e municípios, ou seja, o presidente não vai poder barrar barrar por ele próprio, pelo governo federal, não vai poder barrar a realização do isolamento social ou das quarentenas em estados e municípios. Competirá, portanto, aos respectivos prefeitos e governadores. Vamos falar também, em São Paulo vai ter prorrogação, hein, gente? Hoje, sobre os casos de coronavírus, os números desta manhã foram divulgados às 6h20 da manhã de hoje. À tarde vem a divulgação oficial do Ministério da Saúde, mas nós estamos gravando o jornal nessa manhã de sexta-feira e vamos passar para você quais são os números nesse momento em que estamos gravando. E lógico, também os números divulgados nessa manhã para nossa região aqui, região, né, de Itapetininga, Porangaba e região, e os seus números de casos confirmados, mortes confirmadas, mortes suspeitas e casos suspeitos também em municípios da nossa região. O que mais nós temos aqui? Vamos falar de Porangaba, né? É uma nova determinação. É muito importante que todos compartilhem e mostrem este vídeo, né? A gente não pode pedir para compartilhar porque o Facebook diz que bloqueia quando você pede para compartilhar um vídeo.
né? Só as políticas do Facebook mesmo, né? Mas enfim, mostre para as pessoas essa notícia aqui, porque todos os porangabenses e todas as pessoas que frequentam Porangaba precisam saber. A partir de hoje, as pessoas só ingressarão aos comércios e departamentos públicos do município se estiverem com a máscara. Se não estiverem, poderão e deverão ter a sua entrada barrada na porta. Não entra no comércio ou espaços públicos sem a máscara. Vamos falar sobre esse decreto também. E para quem não tem máscara, nós temos também informação sobre a doação de máscaras, como ela está procedendo aqui em Porangaba. Vamos também colocar aqui o vídeo que foi divulgado ontem pela secretária de Saúde de Porangaba, falando sobre a vacinação da gripe. E vamos também destacar a resposta que o vice-prefeito Edivaldo Pérez deu a respeito de uma solicitação que nós apresentamos aqui de alguns moradores lá do loteamento Silveira. Nós vamos destacar aqui, portanto, o que ele respondeu a respeito dessa solicitação de ligação de água neste loteamento. Começando então o nosso Jornal ACN, e mais uma vez eu deixo aqui o meu abraço para você que está assistindo a gente. Pois bem, pessoal, o primeiro assunto é a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele que anunciou ontem a demissão nas redes sociais dele, anunciou que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, segundo algumas análises, inclusive de pessoas mais especialistas do que nós, né? O ministro Mandetta estava pedindo para ser demitido, e isso ficou claro na entrevista que ele deu ao programa Fantástico no último domingo. Em primeiro lugar, por ser uma entrevista que ele deu para a Rede Globo, que é desafeto do Bolsonaro. O local da entrevista também, na sede do governo de Goiás. Para quem não sabe, o Caiado, que é o governador de Goiás, também rompeu relações com o governo federal. E ele deu a entender claramente, não ficou nem implícito, ficou bem explícito, que ele estava descontente com as contrariações, né? Ele mesmo chegou a citar que a população ficava na dúvida se seguia a orientação do ministro da Saúde ou do presidente. O ministro falava para ficar em casa, para tentar se adequar ao isolamento social, e o presidente falando, não, vamos todo mundo trabalhar, vamos todo mundo para a rua. E isso causou desgaste. Diante desse desgaste, o ministro Mandetta foi ao Fantástico, falou, perdeu o apoio, inclusive, de alguns militares, né, que até então esses militares apoiavam a permanência do Mandetta no governo. Ele perdeu esse apoio porque, segundo os militares, ele desrespeitou a hierarquia do presidente da República, e para os militares a hierarquia é algo primordial. Que merda, hein? Não se pode quebrar a hierarquia de jeito nenhum. Então, essa entrevista foi sim no sentido de que realmente ele estava querendo sair. Ele não aguentava mais ser contrariado. Falava uma coisa, pedia uma coisa, e o presidente fazia outra coisa completamente contrária. Agora entrou um novo ministro da Saúde, é o Nelson Tait. Rima bastante com Reich, né? Nelson Tait. O governo federal gosta de um nome assim, Tait, Weintraub. Como é o outro lá? Weintraub, Tait. Tem outro nome lá. Parece tudo nome alemão, né? Tudo nome alemão.
Gente, e portanto o novo ministro da Saúde é um oncologista, um médico especialista na área de tratamentos de câncer. Foi anunciado ontem à tarde, está tomando posse hoje de manhã, e vamos ver como é que fica a coisa, né? Vamos aqui destacar uma polêmica na qual esse novo ministro já está envolvido. O novo ministro da Saúde é o oncologista Nelson Tait, anunciado ontem à tarde, mas que ainda não tomou posse, está tomando posse nesse momento, enquanto gravamos o nosso jornal. Ele disse em abril do ano passado que o dinheiro para a saúde é baixo no Brasil e por isso devem ser feitas escolhas. Ele propôs o seguinte dilema: um idoso com problemas de saúde, que pode estar no final da vida, ou um adolescente, qual vai ser a escolha? Indagou Tait na época. Atenção você que tem pais acima de 60 anos, avós, tios, pessoas da sua família acima de 60 anos, preste atenção e tire sua conclusão sobre o que o novo ministro falou o ano passado. As declarações foram feitas para um vídeo institucional produzido pelo Instituto Oncoguia em abril do ano passado. O Instituto promovia um fórum nacional sobre oncologia em Brasília nos dias 16 e 17 de abril. Como é que seria o ideal? Na minha opinião, sobre isso é o que diz ele, abre aspas. Como é que seria o ideal? Na minha opinião, sobre como estruturar uma proposta. A primeira coisa que você tem que mapear é qual a necessidade da população. E a segunda coisa é quanto dinheiro você tem. E tem uma coisa que é fundamental, é como você tem um dinheiro limitado. Você vai ter que fazer escolhas, disse ele. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, sei lá. Eu tenho uma pessoa que é mais idosa, que tem uma doença crônica avançada. Ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é um adolescente que vai ter a vida inteira pela frente. E o outro é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Disse Tait no vídeo. Eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco. São duas coisas importantíssimas na saúde de hoje, disse ele. O dinheiro é limitado e você vai ter que trabalhar com essa realidade. Segunda coisa, as escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer? Afirmou o oncologista. Tait admitiu que os recursos destinados ao SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil, são insuficientes. E realmente o recurso financeiro é baixo. A gente tenta ter um acesso ao sistema de saúde semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, que é uma referência em termos de acesso. Para vocês terem uma ideia, para 2019 a projeção é que se gaste 11,2 mil por pessoa no Brasil. 11.200 dólares por pessoa no Brasil, no SUS. Você vai ter os mesmos 500 dólares. Então, é um abismo. A diferença financeira. A gente pode discutir corrupção, má gestão, mas até para fazer gestão eficiente é difícil quando você tem pouco dinheiro, disse Tait. Então você tem que se superar realmente para conseguir entregar o máximo que você pode com o que você tem de recursos, seja financeiro ou de estrutura. O ministro da Saúde falou isso, repetindo, num vídeo institucional que foi divulgado há exatamente um ano no Fórum Nacional sobre Oncologia do Oncoguia 2019. Eu vou colocar o vídeo para que você assista e tire suas conclusões. Você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente
que está com um problema, o mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer, né? Pois bem, gente, esse é o nosso novo ministro da Saúde, que já está falando. Prioridade ao jovem. O velho já viveu bastante, está no fim da vida e se tiver uma situação agravada não terá investimento para ele. Você vai morrer. Já falou isso, nítida e claramente. Eu gostaria tanto de ter mais esperança com um novo ministro da Saúde. O Mandetta estava conduzindo razoavelmente bem a crise do coronavírus no Brasil. Não que antes disso ele tenha sido um bom ministro da Saúde, não. Fez cortes na farmácia popular, permitiu que dinheiro da saúde fosse remanejado para que o governo comprasse equipamentos para as Forças Armadas, né? Então não foi também aquela Brastemp. Mas no caso da crise estava conduzindo com bastante coerência, eficiência, clareza, passividade, calma, bastante estudo. Agora me entra um ministro que fala que idosos não têm prioridade. Já não bastasse o nosso novo ministro já vir com essa cara de defunto. Ele parece o Hordak, que era o vilão da She-Ra, né? Foi separado na maternidade, eu não sabia que o Hordak tinha um irmão gêmeo. Aí você olha para a cara do ministro e fala: pate aquela palha, hein? Que saúde! Vai morrer antes do Natal. Essa é a expressão da saúde no Brasil neste momento, meus amigos. Vamos esperar, né? Vamos ver como é que o barco vai andar agora, né? Bom, gente, agora vamos falar sobre o estado de São Paulo, que terá a quarentena prorrogada hoje, né? O governador João Dória vai anunciar a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo por causa da pandemia do coronavírus. Já é a segunda prorrogação que está acontecendo, né? A quarentena começou no dia 24 de março, nos 645 municípios do estado. O estado de São Paulo até hoje de manhã estava registrando 853 mortes provocadas pela Covid-19 e 11.568 casos confirmados de contaminação. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são o epicentro da doença, com o maior número de mortos e maior número de casos confirmados da doença. O término da quarentena estava previsto para o dia 22 de abril. Com a prorrogação, os detalhes do período de duração devem ser divulgados nesse início de tarde de sexta-feira, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. Vamos ver como é que vai ficar, né? Nós vamos divulgar esse jornal no final da tarde, né? Porque estamos gravando, vai editar, renderizar o vídeo, enfim. Mas tem a prorrogação, portanto, mais uma prorrogação do governo do estado de São Paulo para o isolamento social. E por que isso, gente? Porque a coisa não está melhorando, não dá para flexibilizar. Muita gente falando essa palavra porque acho bonita a palavra flexibilizar. Mas como é que você vai flexibilizar quando chega no momento mais crítico? E nós estamos já colocamos aí, já estamos dando os primeiros passos no momento mais crítico da pandemia. Apesar do presidente ter falado para um grupo de religiosos na segunda-feira à noite que o coronavírus já estava passando,
Tá passando mesmo, tá passando por todo mundo. Os números são outros, gente, do próprio Ministério da Saúde, inclusive. Casos de coronavírus e número de mortos no Brasil nesta sexta-feira. As secretarias estaduais de saúde divulgaram às 6h20 da manhã de hoje 30.961 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. 30.961. Facilmente, hoje a gente bate os 31 mil. Facilmente. São 1.956 mortes. Tudo leva a crer que hoje também nós chegaremos às 2.000 mortes na divulgação oficial do Ministério da Saúde logo mais à tarde. No início da madrugada de hoje, o Pará confirmou mais 5 mortes por pacientes infectados e registra até o momento 26 óbitos por Covid-19. São 557 casos confirmados no Pará. São Paulo, como eu disse, 853 mortes em todo o estado provocadas pela doença, 11.568 casos confirmados. Rio de Janeiro tem 3.944 casos e 300 mortes. Inclusive o governador Wilson Witzel está com a doença, né? Divulgou no começo dessa semana que está também com coronavírus. Agora com as informações da nossa região, os números. 8 pessoas morreram na região. E tem outros 56 registros, hein? 8 pessoas morreram, região tem outros 56 registros. São registros, né, de casos confirmados. Mortes confirmadas: Laranjal Paulista, 2. Arandu, Avaré, Capão Bonito, Conchas, Fartura e Itapetininga tem uma morte confirmada a cada município. Casos confirmados: Tatuí tem 13, Avaré 7, mesmo número de Itapetininga, também 7. Boituva e Itapeva tem 6, Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo tem 3, Alambari, Fartura e Itararé, cada um desses municípios tem 2 casos. Com um caso confirmado estão as cidades de Arandu, Capão Bonito e Itaquarituba. Casos suspeitos. Cidades da nossa região já tem mais de 300 casos suspeitos e 19 mortes que estão sob investigação. Essas 19 mortes também são suspeitas, nada confirmado ainda. Mortes suspeitas em Itapeva foram 6, Arandu 2, Avaré também 2. Angatuba, Boituva, Itaí, Laranjal Paulista, Paranapanema, Pereiras, Piraju, Ribeirão Grande, Itaquarituba, esses municípios têm uma morte suspeita cada. Casos suspeitos, 296 casos suspeitos, Itapeva tem 66, Itapetininga tem 52 casos suspeitos, Tatuí 25, Avaré e Guareí 14. Guareí, pertinho da gente aqui, 14 casos suspeitos. Taquarituba 11, Itaberá 8, Boituva 7, Laranjal Paulista também 7. Com 6 casos suspeitos estão Capão Bonito, Itararé, Piraju, São Miguel Arcanjo. Com 5 casos suspeitos, as cidades de Angatuba, Arandu e Buri. Cesário Lange tem 4, Guapiara também, Nova Campina também 4. Com 3 casos suspeitos estão os municípios de Cerquilho, Conchas, Itaí, Pilar do Sul, Tapiraí, Taquarivaí e Tietê. Com 2 casos suspeitos, Campina do Monte Alegre, Itaporanga, Ribeirão Branco, Torre de Pedra, Barão de Antonina, Bernardino de Campos, aliás, só fazendo uma retificação, Campina do Monte Alegre, Itaporanga, Ribeirão Branco e Torre de Pedra tem 2 casos suspeitos cada um desses municípios. E Barão de Antonina, Bernardino de Campos e Cerqueira César tem 1 caso suspeito, bem como Fartura, Paranapanema, Pereiras, Porangaba, Ribeirão Grande e Sarapuí.
esses municípios com um caso suspeito cada. Ok, gente? Essas são as informações, são os números do coronavírus no Brasil e na nossa região, que só aumentam, que só preocupam. Já sabemos que agora é que nós estamos vivendo aquele momento da subida, da tal da curva da doença. É agora que chegou a subida, a ascendência dessa curva. É o momento mais preocupante, pelo menos até final desse mês, maio ou quem sabe até junho. Tudo vai depender das medidas de isolamento social, depende de fatores climáticos, um monte de coisa, né, que o Ministério da Saúde deve saber o que fazer. Ontem o novo ministro falou que não sabe, não tem os dados ainda. Mas quando se assistia às coletivas do ministro Mandetta, todas as informações eram passadas a respeito da doença. Então como é que não se sabe, não se tem informação? Enfim, gente, é aquilo que eu falei, vamos tentar ter esperança, né? Vamos tentar crer que a coisa vai pelo menos se manter e não piorar. É o que nós gostaríamos, é que a coisa melhorasse de vez, acabasse de vez. Mas teremos que ser realistas, temos que ser realistas, não vai passar de uma hora para outra. Enfim, paciência e muita fé. Gente, aqui em Porangaba também, agora a notícia aqui de Porangaba, mais um decreto que veio por parte da Prefeitura, que vem fortalecer um pouco as medidas restritivas, com o alto índice de contágio, com a facilidade pela qual é feita o contágio dessa doença do Covid-19. Outra coisa que preocupa também todos os municípios do Brasil, é que agora nós estamos entrando no outono, que é uma estação que de manhã está razoavelmente, né, de manhã não, no meio da manhã e à tarde está numa temperatura razoável e vem à noite, despenca. Sem dizer que diminuem as chuvas, o clima fica mais seco, quem tem problema respiratório, rinite, sinusite, né, bronquite, asma, quem tem problema respiratório sofre mais. Em decorrência disso, dessa pandemia que está amedrontando todo mundo, a pessoa já sente um desconforto respiratório, já fica cismada, já procura as unidades de saúde para saber do que se trata, se é o problema clínico dela, se é a patologia que ela já tem, que é a rinite, ou a sinusite, a asma ou a bronquite. Ela já fica preocupada para saber se realmente aquilo, procura a unidade de saúde. Isso também colabora para que o sistema de saúde do Brasil entre em colapso. Ah, mas não vai procurar um atendimento médico? Tem que procurar, né? Tem que procurar. Sentiu algum sintoma anormal? Procure. Agora, se você já tem um problema crônico, já toma um determinado remédio para o tratamento desse problema crônico, e pelo menos isso são o que os médicos e o Ministério da Saúde aconselham, não sou eu que estou falando. Mas se você já tem uma rinite, uma sinusite, um problema respiratório crônico que se agrava realmente nessa época do ano, isso você já sabe, que todo ano acontece, você toma um medicamento ali e melhora. Então faça o uso desse medicamento, faça o uso desse tratamento, e se não melhorar, aí vai para o sistema de saúde, procure o tratamento. Porque o que tem que se evitar ao máximo agora é o colapso do sistema de saúde. Ao máximo, tem que se evitar esse colapso. Mas a Prefeitura está tentando fazer a sua parte para evitar o contágio da doença aqui em Porangaba. A partir de agora, gente, só pessoas com máscaras poderão ingressar nos estabelecimentos comerciais e públicos de Porangaba. A Prefeitura de Porangaba determinou, através do Decreto Municipal 030/2020, que apenas pessoas com máscara poderão ingressar nos estabelecimentos comerciais e públicos,
Com isso, pessoas que não estejam com o acessório poderão ter sua entrada impedida no local. No mesmo decreto, a Prefeitura de Porangaba também aconselha que todos os cidadãos façam uso das máscaras em todo o território do município, principalmente quando houver a necessidade de contato com outras pessoas, em deslocamento de vias públicas ou nos casos de saída domiciliar em extrema necessidade. Nessa quinta-feira também, ontem, a Prefeitura de São Paulo fez um decreto no mesmo sentido, né? Só que nesse caso a Prefeitura não obriga o uso da máscara, mas recomenda o uso das máscaras, sendo que a capital paulista é o epicentro dos casos do Covid-19 no Brasil. O uso das máscaras é importante, gente, mas tem um pequeno probleminha, que não é do uso da máscara, mas da pessoa que está usando a máscara. Muitas vezes a pessoa está usando a máscara, ela fica um pouco mais relaxada. Ah, eu estou de máscara, não vou me contrair, não vou contrair a doença, não vou me contagiar com a doença. Está usando a máscara, posso andar sossegado na rua, posso bater um papo ali com meu amigo, com meu conhecido que eu vi ali na rua, posso me aproximar mais. Não é assim, gente. A máscara é só um acessório para ajudar a prevenir. Continue mantendo o isolamento social, se possível. Se tiver que sair, use a máscara. E se estiver na rua, mantenha a distância, ou uma certa distância, para conversar com alguém, para entrar em contato com alguém, é necessário a distância. Ah, estou de máscara, estou tranquilo, vou deixar de higienizar as mãos? Não. Tem que continuar higienizando as mãos. Não pode pegar na frente da máscara também. Tem que remover a máscara pelo elástico. Chegou em casa também, se for máscara de tecido, que você pode usar máscara de tecido, tem que lavar. E depois que lavar, passar a ferro quente. Enfim, tem todos os cuidados. A máscara muitas vezes gera esse sentimento, essa sensação de tranquilidade. Ah, agora está tranquilo, agora está numa boa, posso fazer outras coisas que eu não estava fazendo antes. Não, tá, gente? Os outros cuidados continuam. O coronavírus, ele pega qualquer brechazinha que você abrir, ele vai, meu amigo. Ah, vai. E se você não tem máscaras, também não tem como comprar. A Prefeitura divulgou hoje de manhã, né, que está sendo feita a distribuição de máscaras de proteção em pontos estratégicos do município. Como forma de combater o novo coronavírus, centenas de pessoas do município de Porangaba receberam em pontos de grandes aglomerações máscaras de proteção. Isso aconteceu já na quarta-feira. A distribuição foi realizada pela Prefeitura em parceria com algumas empresas da região que doaram, além de máscaras, diversos materiais de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para ajudar o município aqui de Porangaba nessa proteção e de combate à pandemia. Os EPIs serão distribuídos, claro, para as equipes de saúde do município. A ação de distribuição de máscaras priorizou parte da população que estavam em locais de grande circulação, como filas de bancos, lotéricas, farmácias e também supermercados aqui de Porangaba. A Secretaria de Saúde pretende distribuir mais máscaras ao longo dos próximos dias. A Prefeitura de Porangaba está apoiando a população a produzir as máscaras caseiras, mas alerta para a importância do isolamento social, que também é importante e até o momento continua sendo a medida mais eficaz contra o Covid-19. Ok, gente? Falando em saúde aqui de Porangaba, eu vou colocar para você, foi divulgado ontem de manhã, o vídeo da secretária de saúde aqui de Porangaba, a dona Marineide Hermida. Para quem assistiu nas redes sociais dela, maravilha. Para quem não assistiu e está acompanhando a gente, assista e acompanhe essas informações, porque ela está dando esclarecimentos a respeito da vacinação da influenza ou a gripe, a vacinação da gripe aqui no município. A informação é a seguinte, gente, você vai assistir o vídeo dela, mas só resumindo, a informação é a seguinte: continuam vindo pouquíssimas doses. O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde estão repassando aos municípios a conta-gotas as doses para fazer a vacinação. Assim que o município recebe essas doses,
ela faz a vacinação principalmente em domicílio, em casos de necessidade, no caso dos idosos e acamados, das pessoas com dificuldade de locomoção, e agora vai entrar também a fase da vacinação de jovens contra a influenza. Conforme essas vacinas são distribuídas, a Secretaria de Saúde aqui de Porangaba vai fazendo a aplicação. Eu vou divulgar, portanto, para você assistir aí, junto com a gente, a secretária Marineide Hermida falando sobre a vacinação aqui em Porangaba, e ela também fala um pouquinho sobre os cuidados com a Covid-19. Bom dia a todos, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês, que o Senhor Jesus abençoe grandiosamente a vida de cada um, de cada lar nesse dia e sempre. Bom, eu quero passar para vocês que hoje seria o início da vacinação para pessoas de menos de 60 anos. Porém, nós não temos vacina nos postos, não temos vacina em nenhuma unidade. Ainda não terminamos a vacina dos idosos, por falta que ainda não chegou às grades necessárias. Então, eu quero pedir a compreensão de vocês, que não vá nos postos, que compreenda que a situação está difícil, mas vai chegar as vacinas. Eu só não sei quando vai chegar, mas ainda eu tenho que terminar a campanha dos idosos. Nós não conseguimos chegar no 100%, porque é muitas pessoas que estão aqui e nós temos que vacinar todas. Então, a grade de vacina não está sendo suficiente. Também quero agradecer, em nome da Secretaria de Saúde de Porangaba, do prefeito Luiz Ederaldo, que tem me dado liberdade para trabalhar dentro dos limites daquilo que nós possamos fazer. Eu tenho tido um apoio muito grande de todo o pessoal da prefeitura, de toda a população. Então, por isso, eu estou sempre falando com vocês. Vamos ter calma, bastante paciência, consciência, mas a gente vai conseguir sair desse problema logo. Também quero pedir uma coisa para vocês. Consciência é o mais importante no momento. Gente, não fique nas ruas, não faça aglomeração. Nós estamos tendo problema demais em Porangaba com aglomeração. Eu sei que todos têm que pagar suas dívidas, eu sei que todos têm que ir ao banco. Então eu peço, saia uma pessoa só de casa, faça todos os deveres que tiver que fazer na rua, mas não faça aglomeração, não faça filas um perto do outro. Por quê? Porque o perigo está aí e nós sabemos a gravidade como que está sendo. Outra coisa, ontem foi distribuído a média de 1.400 máscaras de doação que nós recebemos. Eu quero agradecer as pessoas, a Serraria Carvalho, as outras pessoas que vieram nos doar, Dona Ivone, mais uma senhora que eu não estou lembrando o nome dela agora, me desculpe, mas que Deus abençoe vocês grandiosamente por ter feito essa doação, esse bem que nós podemos passar para a população. Então, você que recebeu a sua máscara, não saia de casa sem máscara, tá? Não saia de casa sem a máscara. Nós estamos vendo pessoas sempre aglomeradas, sem uso de máscara de proteção. Isso é um comprometimento seu para com a sua família, tá certo? Para com a comunidade. Então, eu peço a vocês, vamos ter consciência. Nesse momento é o momento de refletir o mal que está aí. E eu posso dizer para vocês que não está bonito, tá certo? Então, eu quero contar com vocês, quero contar com esse conjunto que nós estamos fazendo uma união para tentar derrubar esse mal que está aqui agora. Mas para isso eu preciso da compreensão de cada um. Porque eu não quero ver ninguém chegando no pronto atendimento, passando mal e que seja um coronavírus. Então, para que isso não aconteça, gente, se proteja. É muito importante você se proteger. Cada um fazendo a sua parte, a gente sai desse problema logo. Eu quero agradecer. É esse o recado que eu quero deixar agora de manhã. Não vão aos postos, por favor. Lá, os funcionários não têm vacina para ninguém. Eu estou esperando chegar a nova grade, que será para os idosos, tá certo? Assim que chegar a grade de vocês, eu vou estar comunicando. Um bom dia, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Pois bem, gente, e para finalizar, nós vamos destacar aqui uma resposta de uma solicitação que nós fizemos de alguns moradores lá do loteamento Silveiras, que fica ali perto do trevo de acesso ao quilômetro 162 da rodovia Castelo Branco, né? Segundo a solicitação dos moradores, eles
gostariam que fosse implantado no loteamento uma caixa d'água para a colocação de água potável aos moradores. Segundo eles, existe no loteamento um poço onde a água é muito saloba, a água possui um cheiro muito forte, um gosto também inapropriado para o consumo, e eles solicitaram a colocação de uma caixa d'água com água potável. Isso não foi feito, segundo eles. Foi colocado um reservatório com um produto químico. Segundo o que foi passado aos moradores, esse produto químico poderia ser colocado na água e, sendo feita a mistura do produto, a água se tornaria uma água potável, sem o odor, sem o gosto. Eles fizeram isso, colocaram o produto lá na água e não melhorou em nada. Eles falam que não melhorou e solicitaram para que nós viéssemos aqui pedir ao vice-prefeito Edivaldo Pérez, que tem contato na Sabesp, né, para que água potável fosse ligada no loteamento Silveiras aqui em Porangaba. O vice-prefeito Edivaldo Pérez nos respondeu dizendo o seguinte: que não há nenhum projeto de ligação de água para o loteamento Silveiras neste momento, pois para que isso aconteça, os loteadores, ou seja, os proprietários do loteamento, os proprietários do loteamento, precisam solicitar junto à Sabesp a ligação de água no loteamento. Cabe aos loteadores demonstrarem o interesse e fazerem a solicitação para a ligação de água potável. E o vice-prefeito Edivaldo Pérez falou aquilo que eu falei na edição passada do Jornal ACN, quando falei dessa solicitação aqui, que já existe o sistema de ligação de água para aquela região, que é o sistema de ligação de água que vai para o Estância Irene e que futuramente deverá levar água também ao bairro do Matão, que já está em análise da ligação de água lá no bairro do Matão também. Então a ligação de água vai passar por ali, mas para que seja feita dentro do loteamento, necessita do requerimento, do interesse dos loteadores. Ou seja, os moradores então precisam se reunir, os moradores têm que se reunir e irem agora atrás dos proprietários do loteamento Silveiras, dos empreendedores do loteamento Silveiras, para cobrar essa ligação de água. Sendo feito isso, os loteadores procuram a Sabesp, que provavelmente, em parceria com a prefeitura e com os próprios loteadores, farão o projeto e a ligação de água neste loteamento. Ok? Então, moradores do loteamento Silveiras, nós fizemos o pedido, a Sabesp diz que já tem a rede com vazão aí para a direção de vocês, mas os loteadores precisam descruzar os braços e requererem aí a ligação de água para a Sabesp fazer o projeto e, quem sabe, fazer a ligação o mais breve possível aí pro lado de vocês aí no loteamento Silveiras. Um forte abraço a todos do loteamento Silveiras, portanto. E, gente, o Edivaldo Pérez também respondeu que aquela caminhonete que afundou lá no Estância Irene, deixa eu ver se tem a foto dela aqui ainda, ela não afundou por causa da chuva. Acontece que havia um vazamento, e esse vazamento, o buraco foi feito recentemente para ligação de água, e esse vazamento fez com que a terra ficasse realmente muito estável e o veículo afundasse. Ele disse que não foi por falta de compactação, não foi por falta ali de pedra, mas por causa do vazamento foi que ficou essa lameira e a caminhonete acabou afundando. Enfim, esse foi o esclarecimento do vice-prefeito Edivaldo Pérez. Ok, gente? Essas são as informações de Porangaba para você que assistiu e acompanhou mais uma edição do Jornal ACN, que vai ficando por aqui e volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Um forte abraço a você, na medida do possível, um excelente final de semana, fique com a santa paz de Deus, muita saúde e até a semana que vem.